Vamos lá então, pessoal, o governo constitucional dentro da era Vargas, que vai da Constituição de 34 até o Plano Cohen e o Estado Novo, autoritário e ditatorial de 37, tá? Para nós iniciarmos aqui o governo constitucional, vamos fazer um panorama geral, vamos dar uma olhada aqui no panorama geral do contexto internacional, o que está rolando no mundo, na Europa, tá? É um período que nós vamos intitular de Entre Guerras. Obviamente, vai do final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, até o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, tá? A partir de 1929, certo? Há um processo que faz parte do Entre Guerras, né? O 29 está dentro do Entre Guerras, 10 anos antes do início da Segunda Guerra. Esse é um período onde a Europa passa por um processo de radicalização política, de radicalização retórica, de radicalização, né, da fala política, da posição ideológica. Tá? Além de uma radicalização do trato político, na retórica política, há também um processo de polarização na Europa entre socialistas e nazifascistas. Certo? Uma grande característica desse período entre guerras, que a gente estuda na história geral, além da crise de 29, é o que a gente chama de ascensão do totalitarismo, o surgimento dos estados totalitários na Europa, como a Alemanha nazista, como a Itália fascista, né, como o stalinismo, né, socialista na União Soviética, como o salazarismo em Portugal, né, protagonizado pelo economista Antônio de Oliveira Salazar, pelo Francisco Franco, o franquismo na Espanha. Ao todo, a Europa passa a desenvolver em torno de 17 nações com características totalitárias nazifascistas, 17 nações europeias. Tá? Bom, esta característica europeia e norte-americana, ela vem também para o Brasil. É como se o Brasil fosse um reflexo da Europa. É como se o Brasil fosse um reflexo dos Estados Unidos. Tá? E aqui nós vamos ver também um processo de polarização e de radicalização. E dois grupos surgem no Brasil nesse processo de radicalização. É a Aliança Nacional Libertadora, que era um grupo de esquerda com características marxistas, foi liderada por um personagem muito importante da história do Brasil, chamado Luiz Carlos Prestes, gaúcho de Santo Ângelo, que foi então um líder da coluna Prestes, movimento tenentista dos anos 20, né, que começa em 1924 e vai até 1927, né, um importante movimento, né, a coluna Prestes aqui gaúcha vai até o Paraná, se encontra com a coluna paulista e as duas colunas vão fazer uma marcha por todo o Brasil de 25 mil quilômetros, não, desculpa, acho que é 10 mil quilômetros, caminhando pelo Brasil e tentando adquirir, né, ou conquistar o apoio popular para suas causas, certo? Esse movimento, essa agremiação política chamada Aliança Nacional Libertadora, ANL, liderado por Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, tentou produzir uma revolução comunista no Brasil, uma revolução socialista. Esta é conhecida como a Intentona Comunista de novembro de 1935. Tá? O objetivo de Luiz Carlos Prestes e da Aliança Nacional Libertadora era começar uma revolução dentro de alguns quartéis generais. Certo? Já que alguns oficiais estavam alinhados e atrelados à Aliança Nacional Libertadora, eram socialistas marxistas, esses elementos, esses oficiais de alguns quartéis começariam uma revolta dentro do quartel que passaria a se espalhar por toda a sociedade, né? Quase um aquartelamento, como a gente diz, uma revolta de quartel. Gente, quartel-general de Natal, Rio Grande do Norte, e um quartel-general do Rio de Janeiro, certo? Vão protagonizar e vão começar esse movimento da Intentona Comunista. Gente, ela não durou nem semanas, viu? Ela durou pouquíssimo tempo, tá? O que demonstra a incapacidade da esquerda brasileira, dos comunistas, dos marxistas brasileiros, de terem uma organização plena, né? Então, não havia uma efetiva organização por parte dos esquerdistas que pudesse ameaçar a ordem democrática. A prova disso é a Intentona Comunista, né? Que foi rapidamente abafada e controlada pelas forças varguistas. Após isso,
Luiz Carlos Prestes é preso, tá? Junto com a sua esposa, a Olga Benário, que é um dos casos mais interessantes desse período chamado governo constitucional. A Olga Benário, que nasceu na Alemanha, era alemã, né, de religião judaica, marxista, fugiu dos nazistas, foi para a União Soviética, foi treinada como espiã, né, pela União Soviética e enviada pela União Soviética para o Brasil para fazer a guarda pessoal do Luiz Carlos Prestes, o grande líder socialista brasileiro da ANL, tá? Bom, quando a Olga Benário vem para o Brasil para fazer a defesa pessoal do Luiz Carlos Prestes, ela acaba se apaixonando, se casando e engravidando o Luiz Carlos Prestes. Quando os dois são presos, né? Obviamente em celas separadas, Luiz Carlos Prestes vai para uma cela, a Olga Benário vai para outra cela, grávida de Luiz Carlos Prestes e já casada com Luiz Carlos Prestes, tá? É nesse momento que Getúlio Vargas vai entrar em contato com a embaixada alemã no Brasil, né, e oferecendo a Olga Benário para os nazistas. Ó, se querem uma alemã judaica, tenho ela aqui, né? E ele entrega. Tá? Isso, gente, contrariando inclusive uma determinação do STF, do Supremo Tribunal Federal, na época, que não permitia a extradição da Olga. Porque a Olga já havia casado oficialmente com Luiz Carlos Prestes, então ela era considerada uma cidadã brasileira, não podia ser extraditada. Vargas não respeita, acaba extraditando, acaba mandando a Olga para a Alemanha, né? Ela vai para um campo de concentração, ela é enviada para um campo de concentração, ela acaba dando à luz a Leocádia Prestes, a sua filha com Luiz Carlos Prestes. A mãe do Luiz Carlos Prestes viaja até a Alemanha, pega essa menina, né, do campo de concentração, traz para o Brasil, e a Olga Benário acaba morrendo posteriormente no campo de concentração alemã. Ah, então, inclusive tem um filme brasileiro que foi bem premiado, fantástico, muito bom, de ótima qualidade, chamado A Olga Benário, tá? Então esse é um caso bem curioso, bem interessante, que fica aí a dica para vocês, né, assistirem algum fim de semana o filme, para poder se integrar mais com os conteúdos aqui trabalhados, tá? Bom, se é um período de polarização, né, entre nazistas e socialistas, entre nazifascistas e socialistas, aqui nós temos a ANL, né, do lado da esquerda, e no lado da direita, da extrema direita, nós temos a AIB, a Ação Integralista Brasileira. Tá? Esta AIB foi então desenvolvida e liderada por um jornalista paulista chamado Plínio Salgado, que vai então perceber o sucesso das ideologias nazifascistas na Europa, né, de toda aquela característica das simbologias, da suástica, do grito de guerra, né, das falas, Heil Hitler, aquela coisa toda, né? E ele vai tentar trazer essas simbologias, né, de propaganda nazista para constituir a sua agremiação política, a Ação Integralista Brasileira, a AIB. Tá? Então ele vai formar um fascismo brasileiro, né? Um fascismo com características e simbologias nacionais, valorizando, por exemplo, o verde e amarelo. Né? Então aqui o movimento ufanista verde-amarelismo, ou verde-amarelo, tá? Onde ele vai fazer uma soberba em relação às características e às simbologias nacionais. Ele vai tentar exacerbar, né, essas características da nacionalidade, da identidade de ser brasileiro, através do verde e amarelo, né, e através, né, de características aí da nossa identidade nacional. Tá? Tinha um grito de guerra, como Hitler tinha lá o Heil Hitler, aqui era o Anauê, né, que é o Anauê, então, na língua tupi-guarani significa meu amigo, meu companheiro. Tá? Vai fazer uma suástica fascista brasileira, né? A suástica da IB, que é esse símbolo que vocês estão vendo aqui, vou sublinhar aqui para vocês, ó, que é o símbolo do infinito na matemática, se não me falha a memória, né? O símbolo da soma em matemática, que é esse 3 invertido, tá? Assim como os partidos nazistas e os partidos fascistas na Alemanha e na Itália possuíam uma ala, né? Possuíam uma seção militarizada, era uma ala militarizada no partido. Por exemplo, lá nos fascistas eram chamados de camisas negras. Na Alemanha eram chamadas de camisas pardas, né? Aqui no Brasil também tinha uma ala militarizada da IB, né? Do partido
integralista, eram os camisa verde-oliva, né? A militarização do partido, tá? É importante ressaltar para vocês que assim como os comunistas tentaram uma intentona em 35, né, uma revolução socialista em 35, os integralistas assim também tentaram em 38, chamada intentona integralista. Tá? Isso aconteceu porque os integralistas estavam chateados com Vargas. Quando Vargas estabelece a ditadura de 37, o Estado Novo brasileiro, ele vai fazer um plano Cohen, que eu já vou explicar para vocês, que foi feito com o auxílio dos integralistas, ou seja, o golpe de Estado para a implementação da ditadura foi feito com a participação dos integralistas. E os integralistas então auxiliam na formação da ditadura, botam o Vargas como grande ditador do Brasil. Quando Vargas se torna um ditador brasileiro, no Estado Novo, o Vargas vai tirar os integralistas do poder, né? Excluí-los do poder político. E aí os integralistas vão ficar chateados, né? E vão tentar fazer uma revolução em 38, a chamada intentona integralista de 38, já dentro do Estado Novo, tá, gente? O grande lema deles era Deus, Pátria e Família, né? A gente sabe que existem candidatos no Brasil recente que usam, né, esse jargão e esse lema. Esse lema não é atual, né? Esse é um lema já foi desenvolvido pelos integralistas lá no período entre guerras do Brasil, Deus, Pátria e Família, tá? Muita adesão dos imigrantes brasileiros, ou seja, descendentes de italianos, descendentes de alemães, que vieram para o Brasil na República Velha e no final do Segundo Reinado, vão aderir em massa a esse fascismo brasileiro, a esse integralismo. Por quê? Porque era a mesma coisa que estava acontecendo nos seus países de origem. Né? Então o italiano vai pensar, olha o que está acontecendo no Brasil, a mesma coisa que estão fazendo lá na minha velha Itália. Lá na minha velha Itália tem o fascismo, então aqui no Brasil eu sou integralista. Deu para entender com a minha brincadeira, gente? É uma aproximação desses imigrantes de algo que estava sendo protagonizado também nos seus países de origem, né? Da onde são originários, tá? E olha que interessante, a ANL, como grupo de esquerda aí do período constitucionalista do Vargas, não existe mais. Agora, a AIB é um organismo político que ainda existe até os dias de hoje, uma agremiação política que existe hoje. Gente, eu tô falando 2022 para 2023. Os integralistas ainda existem. E eles vêm se mesclando, se misturando muito com o movimento monárquico brasileiro, que é muito forte agora nessa época eleitoral, tá? Perfeito? Para nós encerrarmos, gente, nós vamos para o plano Cohen. É um documento forjado pelo capitão Olímpio Mourão Filho. Diga-se de passagem, é o capitão que depois vai ser general, é o general que vai iniciar a ditadura militar em 64, marchando de Minas Gerais, a qual ele era general comandante, né, de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, certo? Isso em 31 de março de 1964. É esse mesmo Olímpio Mourão Filho, tá? Esse Olímpio Mourão Filho, ele era militar e era adepto ao integralismo, tá? E com o conhecimento do Vargas, sobre a tutela do Vargas, ele vai forjar um documento, ou seja, um documento que foi falso, foi falsificado, e esse documento ele era uma denúncia, né, de uma suposta revolução comunista no Brasil. Esse é o grande mal do Brasil, né? A ameaça comunista, certo? Mas por que eu vou fazer isso? Gente, para poder fazer um golpe de Estado, né? O Vargas vai chegar para o Brasil e vai dizer, povo brasileiro, tem um golpe socialista em curso, precisamos defender a nação da ameaça comunista. Tá? E aí, gente, é o argumento para fazer, é a legitimação de um golpe de Estado. Vargas estava governando de forma democrática. Ele quer estabelecer uma ditadura, um governo autoritário, um governo de exceção, de suspensão dos direitos individuais, os direitos políticos e civis. Mas ele precisa de uma legitimação. Ele precisa de um apoio popular, né? Ah, não, se é para defender o Brasil de uma ameaça comunista, então não tem problema, a gente aceita, né, a gente aceita o golpe, né? Então, golpe de Estado, com a justificativa do plano Cohen e a formação do Estado Novo. Por quê? Porque em 1932, em Portugal, inicia-se o Estado Novo português.
O que foi o Estado Novo Português iniciado em 32? É a ditadura portuguesa, que foi liderada aí por Salazar, Antônio de Oliveira Salazar. Então os portugueses já chamavam a sua ditadura portuguesa de Estado Novo. E aqui é praticamente uma cópia de nomenclatura que nós brasileiros vamos adotar, né? Assim como os portugueses tinham a partir de 32 a sua ditadura portuguesa, nós vamos ter a ditadura Vargas a partir de 37, ou seja, o Estado Novo brasileiro, tá? O Estado Novo varguista, período que também é conhecido como ditadura Vargas. Fechou, galera? Fechamos aí 15 minutos e 19 segundos. Eu vou encerrar e vamos para o próximo vídeo, que é a última etapa do governo Vargas. É o período que vai de 1937, o Plano Collor, até 1945, quando há um processo de redemocratização do Brasil e o fim do Estado Novo. Feito!